Olá a todos. Aqui estamos de novo reunidos para retomarmos a nossa marcha, como eu costumo dizer, no caminho da salvação. E por isso, roguemos a Deus Pai, com a oração que o Senhor nos ensinou, que nos conduza por esse caminho, pelo seu Santo Espírito e iluminados por sua luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao longo de todo este mês de agosto, a igreja refletiu, quer dizer, nós como igreja refletimos sobre um tema específico, o tema da vocação. Nós vimos que desde o início da primeira semana fizemos uma memória, um estudo sobre a vocação sacerdotal. Depois veio a vocação familiar, que se seguiu com a vocação religiosa, daqueles consagrados. E, finalmente, na última semana, a vocação leiga, que é a nossa vocação. A nossa vocação do ponto de vista religioso, do ponto de vista da nossa atuação para a construção do reino de Deus. Então, esta é talvez a parte mais importante, porque o reino de Deus é composto na sua maior parte por nós, os leigos. Não são necessariamente os ministros consagrados, os sacerdotes, os religiosos, porque esses são poucos, tão poucos, que aí nós vivemos pedindo a Deus, rogando a Deus que envie operários para a sua messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. Então, os operários de que a messe precisa, também somos nós, na nossa atuação diária, no nosso estado, na nossa condição. Devemos fazer tudo para que o reino de Deus seja construído, e construído que se alargue cada vez mais. Essa é a nossa vocação de batizados. É uma vocação cristã, certamente. Recebemos este dom de Deus na hora do nosso batismo. Então devemos colocá-lo em prática sempre, onde nós estivermos. Na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa condição de casado, de solteiro, de separado, temos que colocar a nossa vocação em prática. A vocação não é uma coisa estática, a vocação é algo dinâmico. Então, a igreja propõe, no terço final do tempo comum, a saber, os meses de agosto, setembro e outubro, um estudo sobre determinados temas. E o primeiro dos temas é exatamente a vocação, que, por sinal, corresponde a isto que está aqui. Se nós fizermos um triângulo com uma pirâmide, a vocação é a base da pirâmide. Ela está aqui. A primeira coisa é a vocação. E é porque a base, por quê? Porque exatamente ela começa de um ponto em que nós ouvimos no nosso interior a voz de Deus. É Deus que nos chama para que possamos executar uma missão que visa ao alargamento do reino de Deus. Ele nos quer fazendo isso. Ele precisava de nós? Não. Porque somos fracos, porque somos pecadores, porque somos limitados. Mas Deus
na sua infinita sabedoria e na sua inexcedível e inexplicável misericórdia, fundada no seu amor, que nós também não conseguimos explicar na nossa racionalidade o tamanho desse amor. Deus nos quer. Então veja, Ele precisa de nós? Não, mas Ele quer precisar. E este é um dos grandes segredos desse mistério inefável que nós chamamos de mistério de Deus, do qual nós fazemos parte e no qual nós somos as pessoas, as criaturas mais importantes. Não nos esqueçamos nunca de que no relato da criação, Deus fez tudo e achou bom, mas na hora que Ele fez o homem, na hora que Ele criou o homem, no sexto dia, o texto da Escritura diz claramente, Deus viu que tudo era muito bom, a partir daí, a partir do homem. Ainda no outro dia, quando falávamos da Assunção de Nossa Senhora, vejam, o céu se abriu, apareceu a Arca da Aliança, foi o primeiro sinal. Aí depois veio um grande sinal. Que grande sinal era esse? Uma mulher vestida de sol. O grande sinal, uma mulher, um humano. Porque na criação, Deus, ao criar o homem, quer dizer, ao fazer a criatura humana, ao criar o humano, Deus exatamente diz que tudo viu, Deus vê que tudo era muito bom. Então nós estamos um ponto acima, e até na escala da evolução, é claro. O macaco tão parecido conosco, ou nós com ele, aí depende do ponto de vista, o macaco tão parecido conosco, muito inteligente, mas não tem aquela porcentagem mínima da inteligência que nós temos para superá-la. Quando as outras criaturas, todas andam de 4, e nós somos as criaturas que andamos eretos, em 2 somos bípedes. Evolução, evoluímos para isso, e isso indica que a nossa evolução, a nossa cabeça está no alto porque ela está exatamente aonde? Os pés na terra, mas a cabeça próxima do céu. Então é exatamente isso que Deus nos quer, e para isso Ele nos chama. Isto é vocação. Então, vamos nos concentrar um tempinho na palavra vocação. A palavra vem do verbo latino vocare, e o verbo latino vocare quer dizer chamar. Isto aqui é vocare, chamar. Desta palavra daqui, derivou outra, que é esta daqui, vocatio. Na realidade, vocationem, vocatio. Isto que está aqui, no caso acusativo, vocationem, deu a nossa palavra, vocação. Então, o que é a vocação? A vocação é um chamado. Vocação é igual a chamado. Chamado. Isso é que significa vocação, semanticamente. A palavra significa isto, chamado. O chamado implica no quê? Se você é chamado, é para fazer alguma coisa. Muito bem. Mas antes disso, a pessoa chamada, ela foi escolhida. Ela foi escolhida. Então as pessoas são escolhidas para fazerem determinadas coisas. Alguns são escolhidos para serem engenheiros, outros para serem professores, outros para serem advogados, outros para serem jogadores de futebol, outros para serem esportistas. Aquele rapaz que ganhou lá as Olimpíadas, uma medalha de ouro, aquele Isaquias, ele foi chamado para remar. Ninguém rema como ele. Impressionante a força
Ele foi chamado para isso, e os outros que disputam nas séries dele, então, muito bem, mas nós somos sempre vocacionados. Quer dizer, chamados, quer dizer, vocacionados para usarmos o verbo original, vocare, latim. Ora, então o chamado, a vocação é um ato de chamar. Chamar é um ato de chamar, que dá o chamado. O chamado pressupõe uma escolha. E essa escolha, na realidade, é um convite. Tanto que a palavra vocationem, em latim, derivada do verbo vocare, chamar, a palavra vocationem, ela, na sua origem, ela significa convite. Porque a vocação é exatamente isso, um convite. É um chamado que é um convite, mas um chamado que pressupõe, como eu disse, uma escolha. Então, você foi chamado a fazer o quê? Você foi chamado a praticar um determinado ato, por quê? Você foi chamado para ser um profissional de altíssima competência, por quê? Porque anteriormente você foi escolhido. Nós não conseguimos atingir isso. Quer dizer, por que eu vim a ser professor? Porque eu quis, eu vou dizer assim, dentro da minha razão. Mas é porque alguma coisa dentro de mim me orientou a ser o professor. E se eu atendo ao chamado e presto atenção naquilo que ele está dizendo dentro de mim, o que ele está pedindo de mim, aí eu poderei ser um bom ou mal vocacionado. Nós, do ponto de vista religioso, que é o que nos interessa aqui, do ponto de vista religioso, nós temos que a vocação, ela é um chamado. E é um chamado de Deus. Portanto, para nós, vocação é isso. É um ato de chamamento de Deus para que nós façamos alguma coisa em prol do engrandecimento do reino. Em outras palavras, Deus olha para a humildade da sua serva, Maria, e a transforma numa vocacionada, naquela que foi chamada para cumprir uma missão única, que nenhuma outra criatura humana cumpriu, nem jamais cumprirá. A primeira vocação de Maria, já me adiantando no tempo, é exatamente esta: ser mãe do Salvador. Isso é um chamado, é uma vocação. Mas nós vamos chegar lá. Por ora, fiquemos aqui. Deus nos chama e nos dá os meios para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, nós somos instrumentos de Deus. Nós agimos porque Deus nos conduz, se evidentemente nós nos abrirmos a Ele. Porque nós também podemos agir virando as costas para Deus. Deus não quer que a gente pratique violência, mas nós as praticamos. Deus não quer as guerras, mas nós saímos como grandes guerreiros pelo mundo. E nós estamos vendo isso aí na nossa frente, na nossa cara. No nosso dia a dia. Deus veio instaurar a paz do mundo por seu Filho único, Jesus Cristo. Jesus é chamado de o príncipe da paz, diz Isaías. Ele veio para trazer a paz. Essa era uma missão de Jesus. Veio para trazer a paz. Mas ele precisa de nós para que essa paz seja efetivamente colocada no mundo. Para que ela seja efetivamente realizada, ela precisa daquela criatura humana, daquela criatura fraca, daquela criatura pecadora,
para que, por ação da graça de Deus, o reino de Deus se instale. O reino de Deus se instaure. O reino de Deus, Jesus diz, eu vim proclamar a boa nova, eu vim instaurar o reino de Deus, vim trazer novamente ordem àquilo que estava desordenado. Mas ele veio como homem, então ele precisou do homem, do humano, para que o ajudasse nessa missão. E isso não é uma coisa pertencente ao passado, não é algo estático, é algo que continua, que é dinâmico, que vai avançando pelos séculos. Por isso não termina. Nós terminamos o nosso período, a brevidade da nossa vida, mas é nessa brevidade que Deus nos quer, porque Ele nos elegeu, porque Ele nos chamou, e evidentemente Ele nos dá a graça, que é a sua força, para que nós possamos colocar em prática aquilo que Ele quer que nós façamos em benefício do nosso irmão, especialmente os mais necessitados. E vou repetir aqui, os mais necessitados não são apenas esses que nós vemos jogados na rua, não são apenas os migrantes, e agora então aumentando cada vez mais esse número. Haja visto os problemas do Haiti, haja visto os problemas do Afeganistão, que nos atingem a todos, porque fazemos parte da mesma humanidade, porque somos uma comunidade humana. O leão na África não está atingido por isso, mas daqui a pouco estará também, porque nós todos somos parte de moramos numa mesma casa, temos uma casa comum. A nossa terra é particularmente nossa, aqui onde nós nascemos. Mas o que existe de diferente entre nós e um africano? Como ser humano, o que existe de diferente entre nós e um oriental, um japonês, como ser humano? O que existe de diferente entre nós e os nossos irmãos portugueses? Aí a diferença não existe nem na língua. Apesar do que as pessoas dizem, né? O português diz que a gente não fala português, fala brasileiro. Não, senhor, falamos é português mesmo, igualzinho a eles. Só que ao atender o telefone a gente diz alô, e eles dizem assim, está, maneira de dizer. Mas tanto eu entendo quanto ele me entende. Então isso, nós somos iguais, e somos iguais no plano de Deus, no sonho de Deus. Nós somos iguais para realizarmos o sonho de Deus na terra, e Ele nos dá a força. Então, depois de Ele nos chamar, somos vocacionados, Ele nos dá a força, e a força de Deus vem da sua palavra, da sua palavra. Esta é a primeira perna desse triângulo. A base é a vocação. A força, que é a graça, vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus está contida nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Antigo Testamento é a antiga aliança. Primeiro Deus fez a aliança com o povo antigo, os judeus antigos, Israel antigo, Israel bíblico. Foi com esse povo que Deus fez a aliança concretizada no alto do Sinai, nas tábuas da lei. Muito bem, posteriormente, Deus fez uma nova e definitiva aliança com o seu povo. O seu povo aí somos nós. Através de quem? Por intermédio de quem? De seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que é a encarnação de Deus. Por isso nós ouvimos na semana passada Pedro dizer para Jesus: aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna.
porque tu és o Santo de Deus, o Messias. Tu tens palavras de vida eterna, palavra. És tu que nos dás a força, a graça, o dom, e nos abençoas com copiosa redenção, para que nós possamos ser aquilo que tu queres que nós sejamos. Porque para isto tu nos chamastes. Este é, então, na profissão de fé de Pedro, que vê em Jesus o único capaz de nos conduzir, o único capaz de nos dar esta força, e a força vem da palavra, a palavra que é Ele próprio. A palavra que foi posta por escrita no Evangelho, nos Evangelhos. Na realidade, os Evangelhos nós podemos traduzir como uma única palavra, o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. A palavra de Deus dinâmica, a palavra de Deus em ação, a palavra de Deus orante, a palavra de Deus que está na tua boca, se partir do fundo do teu coração, se tu te sentires realmente vocacionado. Então Deus nos dá essa graça, nos dá esta força, nos abençoa com a sua palavra, pela sua palavra. Então este é o pilar, é o fundamento da nossa vocação. Uma vez chamados, porque fomos escolhidos, porque fomos eleitos, vocacionados para cumprir uma missão que Deus quer de nós, Ele nos dá essa força da palavra. E aí, fortalecidos pela palavra, por ela iluminados, lá no Santo Evangelho, mas em toda a Escritura, porque como diz a carta aos Hebreus, no princípio Deus falou pelos profetas, mas ultimamente nos tem falado por seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Esse ultimamente é agora. Jesus nos fala todo dia, desde que nos abramos a Ele, desde que não apenas ouçamos a palavra, mas a deixemos penetrar no nosso coração. O melhor lugar para fazer isso é exatamente em comunidade, é exatamente na missa, é exatamente o que nós fazemos aqui, quando nos reunimos para meditar sobre a palavra de Deus. Então, a palavra é a nossa força. Devemos sempre nos revestir da palavra, deixar que ela tome conta de nós, porque quando nós agimos assim, nós estaremos falando em nome de Deus. Como São Paulo disse aos seus irmãos tessalonicenses, diria até filhos, porque foi ele que criou a comunidade, foi ele que fundou a comunidade tessalônica. E no documento mais antigo, documento literário mais antigo das Escrituras, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai exatamente dizer isso, que ele ficava muito satisfeito porque os tessalonicenses ouviram a palavra que ele lhes transmitira, palavra que não é humana, diz Paulo, mas que provém de Deus, e provindo de Deus é o próprio Deus, na pessoa e na ação de seu Filho único Jesus Cristo, que é a palavra. Tanto é que São João, no prólogo do seu Evangelho, diz: no princípio era o Verbo estava junto a Deus, o Verbo era Deus. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. A palavra estava junto a Deus, a palavra era Deus. Por isso Pedro diz: a quem iríamos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, porque Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, nossa vida. Nele
a vida dele em nós, que nos abrimos para recebê-lo. Esta é a palavra, a nossa força. E, evidentemente, revestidos da palavra, fortalecidos por ela, nós saímos na terceira perna, que é o envio, a missão. Somos chamados, somos fortalecidos pela palavra para cumprirmos o quê? Uma missão. E a missão pressupõe o envio. Então, uma vez vocacionados, uma vez escolhidos, uma vez eleitos, uma vez fortalecidos e iluminados e fortalecidos pela palavra, saiamos ao mundo. Foi o que Jesus disse para os seus apóstolos na despedida. Eu vou, mas quanto a vocês, vocês vão ficar aqui. Pois bem, eu digo a vocês, vão pelo mundo inteiro e preguem o Evangelho. Isto é, saiam do seu comodismo e levem a palavra de Deus aos irmãos, especialmente os mais necessitados, que somos todos nós. Vocês vão fazer isso. Eu já disse a vocês como fazer, já disse a vocês o que vocês devem dizer, e lhes dou agora a minha graça, a minha bênção, e sopra sobre eles. Este sopro nós recebemos no nosso batismo, e é um sopro que não acaba nunca, porque é o sopro de Deus, para que nós possamos ser esse vento do Espírito, a soprar sobre aqueles que precisam, que mais necessitam dessa nossa solidariedade, desse nosso comprometimento, porque esta não é uma causa minha única, é de Deus. É Ele que nos quer. Ele quer que nós levemos a todos uma certeza de que Ele nos ama e nos ama infinitamente. E tanto nos amou que deu seu Filho único como homem, para que Ele, como homem, se entregasse na cruz por nós. Nós devemos ter sempre isto em mente. E não me foge da minha as palavras do nosso santo fundador, São Paulo da Cruz, que olhava para o crucifixo, que por sinal puseram aqui, olhava para o crucifixo e dizia: o amor não amado, Senhor, Tu és o amor, mas Tu és um amor não amado. Precisa ser mais amado, precisa ser mais vivenciado, precisa ser mais humanizado. Porque Deus se fez homem para isso. Deus se humanizou para que o homem se divinizasse. E aqui está a nossa garantia, a nossa força. Aqui está a palavra pregada na cruz, mas tornada cada vez mais forte a partir da sua ressurreição. Jesus na cruz é Jesus ressuscitado. Uma coisa não vai sem a outra. Tanto que São Paulo vai dizer: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Por isso, apeguemos-nos à palavra e deixemos nos revestir dela. Com a palavra, nós vamos em frente sempre. E com isso, nessas três visões aqui, nós temos exatamente os três meses do ano. A vocação, que a igreja reflete em agosto, a palavra que a igreja vai refletir agora em setembro, que é o mês da Bíblia, e a missão irá especificamente em outubro.
No início eu disse que era um tríptico, e ele está aí. Os 3 temas fundamentais da nossa fé. E por isso nós aqui no Brasil fazemos essa reflexão, que deve ser cada vez mais aprofundada. Nós repetimos isto a cada ano, sem que isso queira dizer que sejamos repetitivos, absolutamente. Nós repetimos para ir crescendo, para irmos crescendo, porque cada vez que ouvimos a palavra, a cada ano a mesma palavra repetida na visão de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João, mas a cada vez que nós ouvimos esta palavra, se nós a tivermos realmente internalizado, se nós tivermos realmente colocado a palavra no fundo do nosso coração, ela certamente não será repetitiva. Porque cada vez mais nós estaremos crescendo no conhecimento dela. E crescendo no conhecimento da palavra, nós podemos ser mais ativos, podemos ser mais dinâmicos, podemos ser mais Cristos, com Cristo e por Cristo, junto aos nossos irmãos. Porque é o Senhor em nós, é Cristo em nós. Então, nós que terminamos agosto, o mês vocacional, já nos sabemos escolhidos. Agora vamos entrar no mês da Bíblia, que é setembro, e vamos refletir ainda mais profundamente a palavra. É uma coisa que eu me proponho a fazer aqui também. A partir da palavra, o que ela tem a nos dizer? Para então, fortalecidos por ela e iluminados pela luz do Espírito Santo que vem com ela, nós possamos então sair sempre em missão. Não precisamos esperar outubro, a missão vem logo a seguir. Agora, o conhecimento da palavra é absolutamente fundamental. Por isso nós estamos aqui, aumentando o nosso conhecimento da palavra e agradecidos a Deus pelo grande dom, pela grande bênção de podermos fazer isso aqui na nossa paróquia. E vimos fazendo isso há 27 anos. Tempo que para Deus não é nada, mas que para nós tem um significado muito grande. Porque entendemos lá atrás que esta era uma necessidade. Não é obrigação, é uma necessidade que nós temos. Conhecer a palavra para pô-la em prática no mundo, construindo o reino de Deus. A palavra, ela é enunciada, ela é proclamada. Por isso ela precisa ser muito bem burilada. E ao ser proclamada, isto é fundamental, tem que ser muito bem feito. Quem vai ler um texto bíblico, quem vai proclamar o Evangelho, tem que estar no fundo muito bem preparado. Tem que ler, reler, procurar entender, para que quando esteja transmitindo a palavra de Deus, o faça partindo do coração. Lembrando-se de que, se você está pronunciando, está lendo a palavra de Deus, é Deus que está falando no teu coração. Portanto, como dizia o Papa Bento XVI, é Deus quem fala por nosso intermédio. E se é Deus quem fala, nós não podemos prevaricar. Temos que passar a informação, temos que passar a mensagem como ela soa no fundo do nosso coração. Atenção para isso, na hora das leituras. A palavra, portanto, nos é proclamada, nos é transmitida. Nós ouvimos. Se não somos surdos, e se estivermos prestando atenção, tivermos deixado de lado o celular na hora da missa, por exemplo, então
se nós ouvimos porque não somos surdos, não devemos deixar que a palavra entre por um ouvido e saia pelo outro. Nunca. Devemos sim internalizá-la, isto é, abrir o coração. Daí, uma coisa é ouvir, porque não somos surdos. Ouvimos porque não somos surdos. Mas o grande momento da palavra é a sua escuta. E a escuta se faz no coração. Razão porque devemos distinguir entre o ouvir a palavra proclamada, lida durante as missas, ou então numa reunião como esta, num estudo, numa leitura espiritual, ler a palavra e escutá-la no fundo do coração. O que vamos fazer agora é exatamente verificar na Bíblia algumas destas pessoas que ouviram e escutaram. Ouviram, foram chamados, ouviram a palavra, mas não apenas a escutaram, não apenas a ouviram, mas a escutaram, a ponto de saírem na missão, a ponto de saírem para o mundo para pôr em prática essa palavra que eles escutaram no coração. É para nós isso. Isso não está lá atrás, não. Então, a primeira pessoa e a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é exatamente esta. E aqui eu quero passar justamente a palavra como ela nos foi transmitida. Gênesis capítulo número 12, versículos número 1 ao 5. Primeira coisa, só isto. Certo dia o Senhor disse a Abrão. Então vamos começar por isso que está aqui. Vamos falar da figura de Abrão. O pai de Abrão chamava-se Terá, ou então Tera. Teve 3 filhos. Esse Terá teve 3 filhos. O mais velho era justamente um chamado Abrão. O segundo foi um outro chamado Nahor. E o terceiro chamava-se Harã. Muito bem. Eles moravam numa cidade, moravam numa terra totalmente pagã. Na cidade de Ur, dos caldeus. Lá um dia Tera pegou os filhos, pegou as noras, pegou toda a sua família e saiu de Ur, dos caldeus, onde hoje é o Iraque, e foi para uma outra terra chamada Canaã, onde habitava uma tribo chamada Cananita. Então Tera carregou para lá toda a sua família. Os filhos eram casados, portanto Tera tinha noras, Tera tinha netos. Harã, por exemplo, tinha um filho chamado Lot. Então, o que acontece? Eles foram para essa terra, habitar numa terra chamada Harã. O mesmo nome do filho dele, Harã. E nesta terra, Tera acabou morrendo em provecta idade, em idade muito avançada. Num dia, um dos seus filhos, o mais velho, chamado Abrão, ouviu a palavra do Senhor, que lhe dizia o seguinte. Então a pergunta, Abrão conhecia o Senhor? Não, mas ouviu que o Senhor lhe falava. Diz então a Sagrada Escritura, certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, abandona tudo, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, o Senhor Deus tinha escolhido Abrão, chamara-o, e agora está transmitindo a Abrão a sua palavra, a sua vontade, e está dizendo a Abrão para fazer isso. Abandonar tudo, ele
tinha posses, tinha bens, vivia bem, tudo, abandona tudo. E vai para onde eu vou te mostrar. Isto é um pedido que nós consideraríamos na nossa lógica absurdo, ilógico. Por que eu vou deixar esse bem bom em que eu vivo para ir morar num lugar que eu nem conheço? Eu não sei para onde que eu estou indo. Uma terra ignota, uma terra desconhecida. Mas isto é o que Deus está dizendo para Abraão fazer. Quem é este Deus? A Sagrada Escritura só nos diz que o Senhor Deus, pronto, foi o Senhor Deus. Mas Abraão não tinha essa noção do Deus que nós temos. Para ele que morava entre os caldeus, Deus devia ser uma outra entidade. Baal. Então, a sua família devia adorar esses deuses, essas divindades, porque eram as divindades da terra. Mas no fundo do coração, Abraão tem uma ideia diferente de Deus. Devia ter uma ideia diferente de Deus. Sabe por quê? Porque ao ouvir isto, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus fala mais alguma coisa. E mais para frente, a gente fica sabendo que Abraão, que tinha 75 anos, partiu de Harã, onde morava, portanto, fez aquilo que ele ouvira no fundo do coração, aquilo que ele escutara, o pedido daquela pessoa que ele não conhecia, não sabia quem era, mas não sabia racionalmente, mas que no fundo do coração tinha ideia de quem fosse. Então ele simplesmente deixa tudo e vai embora. Diz o texto, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele, o sobrinho dele, o filho do Harã. Ló foi com ele. Abraão levou sua mulher, chamada Sarai, e levou tudo. Então, Abraão parte daqui. Abraão era casado com uma mulher chamada Sarai. Os filhos de Terá, Nahor, Harã, eles tinham filhos, tanto que um dos filhos de Harã, chamado Ló, sobrinho de Abraão, foi levado com Abraão. Ele foi com Abraão nessa caminhada para uma terra desconhecida, apenas porque Deus lhe havia dito para ir. Ele simplesmente foi. E ele foi por quê? Porque ele acreditou, porque ele teve o que hoje a gente chama fé. E porque foi a fé de Abraão, passou a ser a fé abrâmica, que está na base, no fundamento da tradição cristã, da tradição judaica e da tradição muçulmana. Por isso, Abraão vai deixar de ser Abraão para ser Abraão. Ou seja, o pai de muitos povos, o pai das gentes. Deus muda o nome de Abraão para Abraão, porque ele vai ser o pai de todos os crentes. Base, repito, da tradição cristã, da tradição judaica, da tradição muçulmana. E a mulher dele, que não acredita que vai ter um filho, porque ela era estéril e já estava entrada em idade, a mulher dele também vai deixar de ser Sarai para ser Sara, que tem um significado, alegria de Deus, porque Deus lhe deu um filho, que veio a ser quem? Isaac. Então, o que eu quero dizer aqui, dentro do tema que estamos abordando, é que este indivíduo foi o primeiro de todos, porque é exatamente aqui, capítulo 12,
do Gênesis, versículo número 1, versículo número 1, é aqui que começa a história da salvação. Ela começa com uma profissão de fé de Abraão, fé de crença na palavra daquele que lhe fala. Ele se abre a ela e parte para o desconhecido, mas confiando inteiramente naquele que o chamou, naquele que o vocacionou, naquele que o mandava ir para essa terra, que lhe prometeu grandes coisas, que seriam cumpridas a seu tempo, ou seja, o tempo de Deus, não o tempo de Abraão, mas o tempo de Deus. E isso é uma grande lição para nós. Pedimos a Deus que nos ajude, mas devemos nos colocar humildemente diante de Deus, dizendo: Senhor, faze o que tu quiseres comigo, no tempo que te aprouver, no tempo em que te aprouver e me for conveniente. Não é no meu tempo, não é o meu tempo que tem que ser conveniente para Deus, é o oposto. Nós todos queremos que essa pandemia sair, ela já vai acabar. Mas vai acabar num tempo porque cremos que isto não está sendo feito em vão. Isto significa que alguma coisa vai ser mudada. Aliás, já mudou. E o mais visível é a máscara que a gente usa. E eu só não estou usando a máscara aqui agora, primeiro porque estamos num espaço já grande, não tem ninguém, ou melhor, há 2 pessoas aqui, para minha alegria, mas tem aqui a janela aberta, tudo certinho. E mais porque a palavra de Deus, eu não gosto de falar da palavra de Deus mascarado, só por isso. Mas uso a minha máscara, está ela ali. Não deixe de usá-la. Continuando na nossa história. Era uma vez um homem chamado Moisés, mas deixemos que o Deus nos fale. Vou ler uma pequena passagem do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 1 ao 6, que segue assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Isto é, muito tempo depois de Abraão. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. É a famosa sarça ardente. Ou seja, o anjo do Senhor aparece a Moisés. Se é o anjo do Senhor num espinheiro ardente, quer dizer, numa sarça de fogo que não se consumia, é porque Deus está ali e Deus vai falar a Moisés. É Deus que está falando por intermédio do seu mensageiro, o seu anjo. Muito bem. Moisés, claro, o racional como era, achou aquilo tudo muito esquisito e foi ver de perto do que se era. Quando ele chegou perto da sarça que se consumia, que ardia, mas não se consumia, já era uma coisa estranhíssima, e foi por isso que Moisés foi levado lá. Olha aí, a racionalidade humana. O que é isso? Vou lá verificar. Isso aí não está, isso está contra a lógica. Deixa lá ver. Uma coisa que queima e não acaba, mas que se torna cada vez mais brilhante. Quando ele chegou perto, ele ouviu a seguinte voz: Moisés, Moisés. Isso não é um chamamento? É uma vocação? Sim, senhor. Moisés é chamado e veja, ninguém virou para ele e disse assim: Anderson, Anderson. Chamou assim: Moisés, Moisés. Deus nos chama e nos chama pelo nosso nome. Ele não faz as coisas por atacado. Ele faz as coisas direcionada para você, que é o objeto da atenção dele. Você que é tudo para Deus. Aqui no caso é Moisés. Moisés, Moisés. O que Moisés responde? Estou aqui.
Não é assim, dizem os franceses, estão aqui. Devia estar realmente surpreso, apavorado, mas no impulso interior, ele disse, estou aqui. Aqui estou, sou eu. Aí Deus começa a falar com ele e diz assim, eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Se apresentou. Lá para Abraão, que foi o primeiro, ele não disse nada. Mas já para o Moisés, ele vai dizer que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque para trás disso tinha uma longa história de Deus desde a primeira vocação. Então, aí ele fala que ele viu o sofrimento do povo, etc, 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 e tinha uma coisa para fazer. E a coisa que ele fazia era a seguinte, ele tinha escolhido Moisés para retirar o povo daquela escravidão. Aí Moisés, homem que é, lógico, vira-se para ele e diz assim, escuta aqui, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Veja, ele não tem medo de dialogar com Deus. Quantas vezes nós fazemos isso com o coração aberto? Sinceramente, Senhor, o que tu estás me pedindo, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu sou muito limitado para fazer. Diga isso para Deus. Quem sou eu para ir? Aí Deus, quer dizer, dá a chance para Deus responder. Responder a um questionamento humano, a um questionamento racional, a um questionamento lógico. Eu estarei contigo. Tu tirarás do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar aqui, neste monte, onde ele estava. Olha, vocês vão me adorar. Este é o sinal que eu dou para vocês. Aí Moisés, muito racionalmente, vira-se para ele e diz assim, ué, está muito bem, que eu faça? Mas eu vou falar para o povo, escuta, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, disse que eu viesse aqui e falasse para vocês que eu vou tirar vocês do Egito. Aí eles vão me perguntar, mas quem é esse camarada? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Moisés tem a ousadia, mas a coragem, que eu quero dizer, a coragem de chegar para Deus e dizer, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Isso é um diálogo direto com Deus. Quer dizer, o Deus cuja face ele não via, ele via o fogo. Aí ele disse assim, qual é o teu nome? Para que eu chegue lá e diga, pois é, o Deus de lá, fulano de tal. Disse para eu tirar vocês do Egito. Porque senão que crédito eles vão dar para mim? Aí Deus responde com a famosa frase, você vai dizer para eles o seguinte, que o meu nome é Yahweh. Yahweh, que foi traduzido por Javé, não é? Javé, eu sou Javé, que na realidade, em hebraico, significa eu sou. Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que era. Eu sou aquele que serei sempre. Eu sou o eterno. Eu sou Deus. Esse é o nome de Deus. Eu sou. E eu sou e eu estou. E não apenas sou e estou, eu faço. Então, Deus é tudo. Mas na hora de fazer aquilo que Ele sabe que será um bem do povo, Ele escolhe um homem fraco, um homem racional, um homem pecador, para fazer as coisas por Ele. Deus tem esse carinho, esse amor pela criatura, não a abandona.
E aí Moisés sai e vai fazer, e vai levar o povo, vai tirar o povo do Egito e vai levar para a terra prometida. Mas como num determinado momento o povo colocou Deus à prova, Moisés recebe uma espécie de punição branda. Ele não entrará na terra prometida, mas ele haverá. Aí ele sobe no Monte Nebo e de lá, onde estiveram o Papa Paulo VI, João Paulo II e agora recentemente o Papa Francisco, no alto do Monte Nebo, ele vê a terra prometida. Mas ele não entra. Por quê? Porque num determinado momento, levado pela fúria do povo, ele desacreditou. Não tinha água no deserto? Então nós estamos morrendo de sede. Olha, o povo está morrendo de sede, o que eu vou fazer? Aí Deus diz, pega a tua vara, vai lá e bate na rocha. E da rocha saiu a água. E mais tarde ele vai dizer, por que não acreditaste? Vocês lembram no outro dia, quando eu falei que Jesus estava andando nas águas? E Pedro disse, se és tu, duvida, parecia um fantasma, se és tu, ordena que eu vá para você, que eu ande até você. Ele também. E aí, de repente, começou a afundar. Por quê? Homem de pouca fé. O Moisés não entrou na terra. E o Pedro ia afundando. Igual a nós. Exatamente igual a nós. O terceiro ponto que eu queria falar, ainda dentre esses que aqui estão, é justamente este que me toca muito, que é Jeremias, capítulo 1, versículos 5 ao 8. Diz assim, o Senhor Deus me disse, isso é Jeremias escrevendo, o Senhor Deus me disse, antes do teu nascimento, quando tu ainda estavas na barriga da tua mãe, eu te escolhi. Olha aqui, escolher. Está vendo? Eu te vocacionei, eu te predestinei. Olha, creia que isso também acontece com você. Creia que Deus te escolheu antes que tu nascestes. Eu te escolhi. Quando tu ainda estava na barriga da tua mãe, eu te escolhi e separei para que tu fosses um profeta para as nações. Olha bem, vocação de Jeremias, ser um profeta para as nações. Vocação de Paulo, Paulo apóstolo, quando ainda era Saulo, ser um apóstolo para os gentios. E por isso nós estamos aqui falando dele. Eu te escolhi. Vocação. Esse é o nosso tempo. Para encerrar o mês da vocação. Eu te escolhi. Tu não sabias. Mas eu já tinha te escolhido. Eu te quero. Deus precisava querer? Repito. Não. Mas Ele te quer nesse momento, nesse lugar, para que você faça alguma coisa pelo reino de Deus. Qual foi a reação de Jeremias? Ah, Senhor, tudo bem. Não, Abraão foi logo, mas não sabia. Moisés disse assim, ué, mas qual é o teu nome? Olha bem, esse diálogo é possível. Aí ele diz assim, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Não digas que tu és jovem, vai lá e fala com as pessoas a quem eu te enviar, e fala tudo que eu te, e dize tudo que eu te mandar. Olha bem, eu te darei o quê? A palavra que sou eu te darei, eu colocarei na tua boca. Vai lá e dize tudo para eles, tudo que eu te disser para falar. Quantas e quantas vezes nós somos chamados a fazer a mesma coisa? Às vezes nós dizemos determinadas coisas, especialmente para os nossos amigos, que o nosso amigo talvez não gostasse, não quisesse ouvir. Eu trabalhei com um querido amigo
E um dia ele virou-se para mim, era meu diretor, ele virou-se para mim e disse assim: vem cá, por que você fala coisas que ninguém fala? Estávamos nós dois sozinhos, conversando. E ele, então, bruscamente, ele virou-se para mim e disse: você fala coisas que ninguém fala. E é como se assim, e você fala essas coisas para mim. Quer dizer, eu falava para ele. Aí eu disse para ele o seguinte: é porque há coisas que o senhor tem de ouvir. Então eu as falo. Eu não falo as que o senhor quer ouvir. Eu falo as que o senhor tem de ouvir. Se nós somos honestos, nós devemos ser honestos até o fim. Nem que isso se volte contra nós. Mas é porque nós não estamos falando aquilo que nós queremos, nós estamos falando aquilo que o Espírito Santo, nós que acreditamos, nós estamos falando aquilo que o Espírito Santo diz no fundo do nosso coração. Mas bem entendido, com respeito, com consideração, e não com falta de respeito e consideração, que a gente chama de falta de educação. Uma coisa é falar o que precisa ser dito, e outra coisa é agredir gratuitamente. Fugir disso, porque isso é um demônio em nós. Muito bem, então você vai lá e você vai falar aquilo que eu te disser para falar. Disse ele para o Jeremias, e o Jeremias, que era um garoto, que era um jovem, diz o seguinte: Senhor, aqui estou, envia-me. Olha aí, tu me chamaste, tu vais me dar a palavra, e finalmente, envia-me para a missão. Agosto, setembro, outubro. Envia-me para a missão. Eu trouxe esses exemplos bem marcantes do Antigo Testamento. Mas não posso deixar, já finalizando, não posso deixar de falar de dois outros exemplos fundamentais. Não abro nem a Sagrada Escritura, porque essa nós sabemos de cor. Lucas 1, versículo número 38. Mas como se dará isso, se eu não conheço homem? Diz Nossa Senhora ao anjo Gabriel, diz Maria ao anjo Gabriel, quando este lhe comunica que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador. Como se dará isso se eu não conheço o homem? Eu sou noiva de José, mas não tive relacionamento com José. Isso é uma coisa lógica. É assim que somos. Não temas. O poder do Altíssimo te cobrirá. E aquele que nascer de ti será chamado o Santo de Deus. Não é isso que Pedro diz para Jesus? Senhor, aonde iremos? A quem iremos? Com inimigos, a quem iremos? Tu és o Santo de Deus. Olha aí. Repete as palavras de Gabriel. Tu és o Santo de Deus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ao ouvir isso, Maria, aquela jovem, reflete e diz assim: Fiat mihi secundum verbum tu, faça-se em mim segundo a tua palavra. Fui chamada, ouço a palavra, a escuto, meditei e cheguei à conclusão de que esta é a palavra de vida. E se tu me queres para realizar uma missão, eis-me aqui, aqui estou, envia-me. Vocação, palavra, envio, quer dizer, missão. E paralelamente, na mesma ocasião, o noivo de Maria, Mateus 2, 23,
o noivo de Maria, Mateus 1, 23, está passando por um momento terrível. Ficou sabendo que a noiva estava grávida. A noiva estava grávida. Era noiva dele, mas estava grávida. O que fazer? Aí ele decide, porque ele amava Maria profundamente, ele decide dar a ela a carta de divórcio, quer dizer, afastar a coisa. Isso é uma outra história que a gente conta de uma outra vez. Mas ele decide não mais casar com ela. Aliás, eles já estavam casados, mas ela simplesmente não estava morando com ele. Por isso é que o anjo aparece. Aí ele dorme já com essa decisão. Eu dou a ela a carta de divórcio e vou me embora. Dentro da lei. Dentro da lei. Mas não a difamo. Ela estava ameaçada de ser apedrejada pela lei. Mas como José, diz Mateus para a gente, era um homem justo, ou seja, temente a Deus nesse sentido, ouvia a palavra de Deus, escutava a palavra de Deus no seu coração e a põe em prática, como palavra sua. Então, porque não queria difamar a noiva, porque não queria levá-la ao opróbrio, porque não queria que ela morresse dilapidada, direito que ele tinha de invocar. Ele tinha o direito de invocar a lei, mas ele era justo. Deus está acima disso. Ele simplesmente vai dormir e diz, bom, eu vou tomar essa decisão humana, decisão dele, que ele podia fazer. Eu a libero e simplesmente vou embora daqui, para que também não caia no discreto, no ridículo. Aí, à noite, o anjo do Senhor aparece a José em sonhos. Apareceu no sonho, foram 4 ao todo, mas esse é o primeiro de todos. E diz para ele o que tinha dito para Maria: José, não temas em receber Maria por tua mulher, receber em casa, coabitar com ela, porque o filho que ela vai ter é o filho do Altíssimo, é o filho de Deus, e tu lhe porás o nome de Jesus. E Jesus quer dizer o quê? Jesus quer dizer Javé, Javé salva, porque ele será o Salvador. Por isso ele vai se chamar Yoshua, quer dizer Javé, Javé salva. O nome para aquela cultura tem uma importância primordial, absoluta. Porque o nome está atrelado a uma missão, a missão que ele vai ter que cumprir. E a missão de José foi essa. Aí o que ele fez? Ele fez, ao acordar, fez exatamente o que o anjo havia dito para fazer, havia mandado que ele fizesse. O que fez José, então? José, primeiro, foi vocacionado para alguma coisa, ser o pai adotivo de Jesus. Maria, a mãe de Jesus. José, o pai adotivo de Jesus. Vocação. Foi chamado especialmente para isso. Porque Deus, este é o grande mistério, o mistério de Deus. Deus quis se encarnar, mas não quis se encarnar numa borboleta, ou num lobo, ou num jacaré, como havia inúmeros deuses naquele tempo. Não, ele quis se encarnar como um homem, e no seio de uma família. Ele precisava que o seu filho tivesse uma mãe e um pai. E os escolhidos por Deus corresponderam ao desejo de Deus. E para levarem a cabo a sua missão, estiveram sempre abertos à palavra de Deus. Palavra que Maria levou dentro de si. Diz São João que no princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez a carne, quer dizer homem, e habitou entre nós.
Maria levava dentro de si, por isso no outro dia nós falávamos de Nossa Senhora nesse sentido, a verdadeira arca da aliança. Ela levou dentro de si o próprio Deus encarnado, o grande mistério, imenso mistério, que a nossa razão é incapaz de compreender. Por isso, Kant, que foi o crítico principal, o maior de todos os filósofos da razão, Immanuel Kant, ele dizia que há coisas incognoscíveis à nossa razão, quer dizer, a nossa razão não consegue explicar. É preciso entender isso. Vocacionado, e já falei de Kant, falo de um outro alemão, o que levou Beethoven a escrever, a compor aquelas sinfonias extraordinárias, terceira, quinta, sétima, nona sinfonia, na qual ele faz um elogio de Deus, embora ele próprio dissesse que não, coisa nenhuma, está lá bem grande com as palavras dele. Outro vocacionado, você também é vocacionado, e com isso a gente termina, com esses exemplos que aqui estão, você também é vocacionado. Lembremos-nos sempre do seguinte, para encerrar, na vocação Deus nos chama, e não nos chama simplesmente, ei, você aí, como na musiquinha do carnaval antigo, ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Deus não diz isso. Deus diz assim, Anderson, Fabiana, Luiz, Zeca, Eliana, Deus chama a pessoa pelo nome. Então, como diz Isaías, eu te chamei pelo nome. E Isaías, ao responder a Deus, disse assim, Senhor, aqui estou, porque tu me chamaste. Tu me vocacionaste. Dá-me a graça de meditar e de acolher a tua palavra. E envia-me para ser na terra aquilo que tu queres que eu seja. Alter Christus, outro Cristo, ipse Christus, o próprio Cristo. Que Nossa Senhora e São José, nossos padroeiros, que tiveram a incumbência a missão de criar Jesus, humano, para ser quem ele foi, que eles nos auxiliem na paróquia a sermos cada vez mais cultores da palavra, que nós nos revistamos da palavra como pessoas individuais na comunidade paroquial, na comunidade eclesial, no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente doméstico, que sejamos cultores da palavra e que saiamos em missão, agradecidos a Deus por nos ter escolhido, chamando-nos pelo próprio nome, que nós possamos dizer sempre, Senhor, aqui estou, envia-me. Amém. Agradecemos a Nossa Senhora essa graça de a termos por mãe, que Deus, que nos deu Maria por mãe, nos dê cada vez mais a graça de amá-la como mãe, amar São José e invocando a intercessão dos dois, possamos ver, olhar, ouvir e reconhecer em nós, acolhendo o próprio Verbo encarnado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, até a próxima.